Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo. Pra quem tá vendo em sequência, nossa, você tá gravando em sequência? Sim, isso aqui não é um estúdio. Então assim, desculpa aí, mas vamos continuar. A aula que eu prometi que ia ser rapidinha durou 20 minutos, mas é porque tinha muita conta, coisa assim. Essa aqui vai ser mais rápida. Vamos apostar? Segue comigo. Então, basicamente, a gente tem o programa de disciplina, já falou que a gente já cortou dilatometria, termologia foi outra, e hoje a gente vai falar de transmissão de calor. Então, basicamente, só retomando as aulas passadas, a gente tem essa rivalidade entre temperatura e calor, temperatura sendo o grau de agitação das moléculas, é uma medida da energia cinética delas, e calor sendo a energia que passa de um corpo para outro, né? Sempre de um corpo mais quente para um mais frio, isso é importante. E aí, a gente, na aula passada, viu essa parte de termologia. Se você não assistiu, vá assistir. Não tem card aparecendo aqui, porque eu não sou dessas, mas se você procurar aí nos links, tá nos links. Bom, falar de transmissão de calor, essa parte é rápida, essa parte é fácil, eu quero, tipo, vídeo de TikTok. Mas, basicamente, a gente tem 3 tipos de condução de transmissão de calor, né? A condução, a convecção e a radiação. A condução é, como o nome já diz, o calor é conduzido, então ela ocorre em matéria, em meio físico, então sólido, líquido, gasoso, pode ser entre sólido com líquido, tipo enfiar a mão, não façam em casa, mas enfiar a mão num balde de gelo, então minha mão vai perder calor pro gelo, né, por contato. Se eu não enfiar a mão, não acontece nada, eu tenho que enfiar a mão no gelo para perder esse calor, então precisa desse contato. A convecção, que é o nome que a gente dá a esse processo físico que ocorre entre líquidos e gases, então não ocorre em sólido porque tem movimento do material, precisa de matéria, precisa. E o que acontece? Quando você tem, por exemplo, uma fonte de calor, alguma coisa que entre um sólido e um líquido, a massa, a quantidade desse material que tá na parte de baixo, ela tá mais quente, por expansão, ela tende a ficar com uma densidade menor e ela sobe, empurrando a massa fria para baixo. Então isso acontece numa panela de água fervendo, isso acontece, por exemplo, na parte de ar-condicionado, por isso que a gente põe ar-condicionado em cima, tá vendo lá em cima? Só que tá frio pra caramba, ele tá funcionando como aquecedor. Tá aquecendo bem? Não está, mas pelo menos tá aquecendo, porque, gente, tá frio pra caramba aqui, deve estar uns 6 graus lá fora e eu tô mó triste, mas tudo bem, a vida segue. Mas vocês entenderam? Então a gente vai lá, se ele tá funcionando como frio, ele esfria em cima, o ar quente fica mais embaixo, ele empurra o ar frio pra baixo, e esse movimento é a convecção. Acontece com sólido, com líquido e com gás, com sólido não. Beleza? E radiação, tem aí 2 fotos maravilhosas para mostrar para vocês. É basicamente o fenômeno de que o calor é transmitido, né, por ondas eletromagnéticas. Todo corpo que tem calor emite, né, radiação, e essa radiação pode interagir com a matéria, mas não precisa. Então não acontece só no vácuo, acontece com a matéria também. Eu estou irradiando no infravermelho, estou eu aqui muito linda, muito poderosa, meus 37 graus Celsius, ou 36, né? Mas o importante é saber que ela pode acontecer no vácuo ou na matéria. Então o sol, a gente consegue pegar o calor do sol por irradiação, e acho que essa é a parte mais importante. Então, dessa vez aqui não tem conta, essa parte maravilhosa não tem conta, vamos fazer só umas rapidinhas pra gente ver se a gente pegou os conceitos, talvez não sejam tão rapidinhas. Mas a transmissão de calor de um ponto para outro gasta ao deslocamento do próprio material, o fenômeno de convecção. Como eu sou ruim de fazer slide, aqui estão as respostas, mas a vida segue. A radiação é o único processo possível de transmissão de calor no vácuo. Um cobertor de lã tem por função, essa questão é muito importante, né? O cobertor de lã, como a lã, um bom isolante térmico por contato, ela reduz a transferência de calor para o meio exterior por contato, ok? A gente bota o cobertorzinho de lã para manter a temperatura. Se tiver quente, fica quente. Se tiver frio, continua frio. Então, se você tá, tipo, no deserto, vestir uma roupa é bom, porque 37 graus Celsius é melhor que 60, né, para o nosso corpo. Então, é melhor manter a temperatura do jeito que tá. E em certos dias, verifica-se o fenômeno da inversão térmica, olha que interessante, que causa aumento da poluição pelo fato de a atmosfera apresentar maior estabilidade. Essa ocorrência é devido ao seguinte fato. O que é esse fenômeno? O que acontece? Se as camadas de ar em cima têm temperatura superior às camadas inferiores, então se em cima tá mais quente que embaixo, o ar não circula. É aquele dia desgraçado, aquele dia que não venta. E aí, se você, tipo, tá numa cidade poluída, que não é o nosso caso, mas se você tá numa cidade com muita poluição, a poluição fica pesada, aqui fica quente, aqui fica frio, e o negócio
não circula. Você precisa que o ar circule também. Você precisa, então, que o solo fique mais quente, que a radiação consiga penetrar. E aí o fenômeno vai piorando, porque vai ficar acumulando sujeira e a radiação não presta, aí que não esquenta mesmo. Então, assim, lugares, por exemplo, onde não chove, o inverno é seco, fica muito poluído no inverno. Tipo, São Paulo é um exemplo desse, que os invernos são mais secos. E aí, tipo, normal agora, no mês de agosto, vai ver várias imagens de São Paulo coberto de poeira, assim, porque por causa desse fenômeno, né, o chão fica frio, as camadas de ar ficam um pouquinho mais quentes e não convecciona. E aí, depois de assar um bolo, tia Zumira, né, Zumira observa que ela queima a mão ao tocar o tabuleiro, né, o tabuleiro do bolo é a forma do bolo, mas não queima se ela tocar no bolo. Então, o que que acontece? A forma, né, o tabuleiro, transmite calor muito melhor que o bolo. Isso eu sei que vocês sabem. E pra terminar, tá ótimo isso aqui, né? Tá com umas letrinhas muito boas. Deixa eu tirar essa mouse daqui. As maiores temperaturas em nosso planeta, e aqui é pra gente descobrir, né, se a gente tá falando de convecção. Esse aqui é importante. Vê aqui comigo, eu sei que tá assim, né, tem que ver a letrinha, mas vocês vão conseguir. As maiores temperaturas em nosso planeta estão no núcleo, chegando a mais de 4.000 graus Celsius. Então, no núcleo do planeta. Acima do núcleo está o manto, a parte fluida do interior da Terra, a parte sólida que recebe a superfície do planeta chamada de crosta. Abaixo são descritos fenômenos de transmissão de calor que ocorrem em diferentes regiões do planeta. Para cada uma delas, destaque o tipo de transmissão de calor envolvido, justificando sua resposta. Bom, vamos lá? Calor é transferido do núcleo para a camada mais rasa da Terra, o que provoca movimentação da massa. Então, ó, esse calor é transferido do núcleo para superfície. Então, o núcleo está muito quente, sobe para a parte que está menos fria e convecciona. Não tem nem segredo. A palavra movimentação, convecção. 2. A temperatura da crosta aumenta com a profundidade. A variação da temperatura com a profundidade da crosta é chamada de gradiente geotérmico, medida em 0 graus Celsius. Na crosta, o calor se propaga nas camadas sólidas mais profundas para as de menor profundidade. Então, o que que acontece? O calor vai se propagando, então ele está se propagando pelo material. Se ele está se propagando pelo material, ele está sendo conduzido. E aí você já sabe qual é a última, mas a gente vai ler. A superfície da Terra é aquecida durante o dia por uma quantidade de energia enorme que chega do Sol. Não tem nem o que falar, tem o Sol, tem tudo, e radiação. Tranquilo? Bom, finalizando os 3 processos, deixo aí as 3 palavras-chave para você. O vídeo ficou curtinho dessa vez, com menos de 10 minutos, como eu prometi. Espero que essa parte seja bem. Eu sei que a parte teórica, às vezes, vocês pegam um pouquinho, mas acho que agora ficou tudo muito claro. Muito obrigada. Vou gravar o próximo.